Portanto, senhor presidente, eu quero fazer, na verdade, um reconhecimento da liderança de Vossa Excelência, ladeada pelo nosso sempre líder e também presidente Sérgio Souza, diversas ações aqui nessa casa, e mais ou menos fazer esse compilado de algumas reflexões que eu quero fazer, naturalmente, preocupado com algumas questões que parecem bonitas, mas são algumas armadilhas. O ministro Carlos Fávaro tem dito que o Plano Safra deverá ter juros menores para quem praticar agricultura sustentável. Agora eu pergunto, quem vai dizer se é sustentável ou não? Olha o risco, parece uma palavra bonita, naturalmente, essas invenções que eles fazem maravilhosas. Quando ele fala isso, ele já, na verdade, faz um questionamento que nós temos agricultura que não é sustentável. Portanto, nós já temos que cumprir Código Florestal, Lei da Mata Atlântica, ou seja, regras ambientais rígidas. Eu acho isso, apesar de ser uma palavra bonita, ao invés dele caminhar para a agricultura do Brasil ser 100% sustentável, ele diz que só vai ter planos menores para quem é sustentável. Quem vai medir isso? Como vai medir isso? Qual é o critério disso? Qual é a régua disso? Qual é o critério dessa sustentabilidade? Então, naturalmente, eu queria que o Ministério pudesse falar sobre isso. Isso é muito preocupante. Isso vai burocratizar, isso pode elitizar inclusive, isso pode falar mal da agricultura brasileira, porque o agricultor pequeno, médio, seja lá o que for, que não conseguir provar, porque tem auditoria, levantamento, relatório, eu trabalhei em empresas de certificações, eu construí certificações, esse é um caminho que eu conheço. Daqui os deputados mineiros, né, eu trabalhei na concepção original do Certifica Minas, é um projeto maravilhoso, trabalhei em certificados dos cafés das montanhas do nosso Espírito Santo, do Brasil inteiro. Portanto, eu acho questionável essa palavra bonita, porém a medição disso e qual é a régua disso me deixa extremamente preocupado. Eu também quero deixar uma contribuição no sentido, acho que passou do tempo, possivelmente os parlamentares precisam falar sobre isso, né? A agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque e ela é a longo prazo. Portanto, está na hora de nós nos posicionarmos e efetivamente fazermos um plano a longo prazo para os nossos planos safra. E não é um plano, isso aqui é plano de colheita. O plano safra nosso virou um plano de colheita. Ele não é um plano a longo prazo, porque, inclusive, tem culturas perenes. Né? Às vezes a gente fica pautado, né, na soja, no milho, mas o plano safra é muito maior do que isso. Uma vaca não é de um ano para o outro, um pé de abacate não é de um ano para o outro, a floresta não é de um ano para o outro. Portanto, eu acho que nós temos que... Esse debate não é novo, mas nós temos que avançar com ele. Concordo, deputado Emidinho Madeira, não tem trator mais de R$200 mil. Então, portanto, não tem razão nenhuma esse entendimento do programa do PRONAF. Precisamos de ter essa ampliação. Já para finalizar, precisamos ter regras muito mais claras, sucessão familiar. O problema do Brasil é que, efetivamente, as pessoas que estão no campo, que vivem no campo, que podem pensar no campo, muitos filhos que têm aptidão conhecem. Não é fácil você... o fracasso que é a reforma agrária no Brasil, na média, se você olhar que mais de 400 mil famílias, 30%, abandonaram porque não tinha nenhum plano. E nós estamos perdendo alguém qualificado, que são os filhos, que são os meieiros, que são os colonos, são gente que são os trabalhadores do dia a dia. Então, acho que nós temos que ter um programa de sucessão no campo, né, sucessão familiar. O leite me preocupa muito porque, assim, não tem plano safra sustentável para o leite, Midinho. Senão nós ficávamos com 50, 60 litros de leite por dia por propriedade. Propriedade que tira menos que 120 litros de leite dia não é sustentável. Então, isso vai na contramão do ministro. O produtor de leite, o pequeno agricultor, o Sérgio Souza, agricultor familiar, que tira menos que 120 litros de leite por dia, ele não é sustentável, porque é econômico, social e ambiental. Economicamente, ele não é. Então, com esse discurso do ministro, todos os agricultores que tiram menos que 120 litros por dia estão fora desse plano incentivado do Plano Safra, porque o pilar da sustentabilidade econômica, social, ambiental e com segurança alimentar, ele está fora. Então, isso é excludente, ministro. Isso é muito preocupante, porque os agricultores que tiram isso realmente estão fora dessa nossa concepção. A Conab, o Midinho está correto, a Conab hoje não consegue fazer levantamento dos estoques que estejam fora dos seus armazéns credenciados. Portanto, é preciso refazer a metodologia, está aqui o Wilson conhece muito isso, já debatemos, é preciso refazer essa metodologia, ganhar credibilidade, fazer esse acompanhamento. Ela faz uma previsão de safra pendente, da safra que vai ser colhida, do levantamento do que for, mas ela não consegue rastrear depois os estoques, porque, naturalmente, ela não está
nesse pato lá. O seguro já foi pautado extremamente importante, precisamos de aperfeiçoar e precisamos realmente de fazer, de repente, dentro do Plano Safra, uma linha de catástrofes, que são as geadas, que são as enchentes, que são as tragédias, que trazem um impacto imediato e realmente tira o produtor do mercado do nosso plano de catástrofe. Muito obrigado, senhor presidente. A questão, Devar, da sustentabilidade, como mensurar isso? Se vocês perceberem o que está sendo trabalhado, não há nada no sentido de punir ninguém. É no sentido de você dar um benefício para quem tiver com algum grau de sustentabilidade, né, a mais. Agora, como mensurar isso? É justamente isso que nós estamos trabalhando com áreas técnicas, com pesquisa, com tudo, com agente financeiro, sobretudo, para que a forma de comprovação disso, seja num projeto técnico, seja numa nota técnica, seja atendendo alguns requisitos que já estão estabelecidos no Ministério da Agricultura, ou mesmo, dependendo da situação, certificação. Tá? Então, nós estamos trabalhando essa ideia justamente para ser uma coisa fácil operacionalmente.